O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de adoração e louvor ao nosso Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode pedir um. Vamos cantar o 61 depois, que a irmã chamou. E no meia dúzia, 1. Glórias ao nome do Senhor, exaltação ao nosso Deus. Qual é o hino? Hino 4, meia dúzia 0, 460. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Vamos
Glórias ao nome do Senhor. Chamamos outro hino para a oração. Amado poderoso Deus que está nos céus, Santo. 300, hino 300, 300. Bendito seja o teu nome, Senhor. Grande Deus. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tudo que nos falta, Cristo suprirá. Quando suplicarmos, Ele ouvirá. De seus dons celestes nos revestirá. Quando nós batermos, Ele abrirá. Glória ao bendito Salvador, forte e invencível defensor. Arma é a luta contra o pecado, mas resistiremos com valor. Tudo que nos falta, Cristo suprirá. Proteção divina, Ele proverá. Temos que entregar-lhe todo o nosso ser, para que entreguemos com valor vencer. Glória ao bendito Salvador, forte e invencível defensor. Arma é a luta contra o pecado, mas resistiremos com valor. Tudo que nos falta, Cristo suprirá. Firme e fielmente nos conduzirá nesta travessia que nos leva aos céus, onde iremos ver a face do bom Deus. Glória ao bendito Salvador, forte e invencível defensor. Árdua é a luta contra o pecado, mas resistiremos com valor. Glória ao nome do Altíssimo Deus. Santo é Deus. Querida Irmandade, agora nós vamos orar ao Senhor, nos apresentar a Deus, e já cremos que todos já têm ciência de como devemos proceder no momento da oração. Já foi bastante falado sobre esse assunto. Então, creio que todos já compreendem a importância da nossa comunhão com Deus, da nossa ligação com o Senhor, para nós podermos falar com Ele. Todo nosso respeito, humilhação, e com certeza
nunca duvidemos de que as nossas orações são ouvidas, são recebidas no céu. Às vezes demoramos a receber aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós pedimos. Porém, nós temos que compreender que às vezes aquilo que nós tanto pedimos não é o momento de Deus fazer. Não é o momento em que o Senhor vai nos entregar nas mãos a causa que estamos aguardando. E por não ser o momento, às vezes nós, por nossa ansiedade, pela nossa pressa, ou às vezes pelo sofrimento que estamos tendo, nós queremos que seja para ontem. Nós gostaríamos que fosse já. E alguns, por saber que o tempo nosso é curto, e todos compreendem que em breve tudo se finda, aí acaba que, mas se Deus não fizer logo, eu não vou ter tempo nem de desfrutar, nem de gozar daquilo que Deus me dá. Mas não se preocupe, tudo tem um tempo certo. Se é a saúde que você tanto almeja, tem um lugar te esperando, em que você vai esquecer que existe doença, você vai esquecer que existe problema, você nunca mais vai lembrar do dia de pagamento, não vai se lembrar mais do dia de pagar o aluguel. Está perto disso acontecer, e isso vai ser material. E muitos, por não compreender essa parte, tem o céu como algo, uma ficção, tem o céu como um conto de fadas, e pensa que não, material é aqui que é o real. O céu talvez não é tão real quanto pensamos. Não, amados, é o contrário. Ficção é o que nós estamos passando aqui, ilusão é o que nós estamos vivendo. Agora, real mesmo é o que nos aguarda. O que nos espera, sim, é real, é verdadeiro, é concreto. Isso que nós estamos passando não tem como mudar. Que Deus já escreveu para nós, para os filhos de Deus, que preferem andar segundo a vontade de Deus, ao invés de fazer ao seu modo. Então, para nós, não tem o que mudar. As enfermidades que ainda vamos enfrentando, só está esperando o dia chegar. As dificuldades que vamos passar, só está aguardando nós chegar até elas, e não tem para onde fugir. Então, se Deus fosse abrir para nós todo o nosso futuro, talvez uns iam preferir a morte, talvez uns, se for assim, nem quero. Então é por isso que você não sabe nada além do presente. Então tenha hoje como um presente de Deus. Se você ainda está podendo andar, glória a Deus. Se você comeu hoje, glorifique ao Senhor. Se você teve o que vestir, agradeça ao Senhor. Porque mesmo que a dificuldade vai chegar, a enfermidade, as diversidades, quando lá você chegar, você estará preparado para enfrentar, coisa que hoje você não está. Por isso, não peça ao Senhor: Senhor, me revela como será o amanhã. Não peça isso, mas peça ao Senhor te fortalecer, te enriquecer hoje. Peça ao Senhor que te visite hoje, que te abrace hoje. Hoje é o presente, amanhã é futuro, e ontem é passado, mas hoje é o presente. Então peça o presente hoje. Glória a Deus. E o Senhor, que por misericórdia e bondade poderá nos visitar hoje, e será o suficiente
para nós suportar o amanhã. Glória a Deus. Tudo está nas mãos do Pai. E Ele já preparou há muito tempo, com muito cuidado, o que nós vamos passar. Então, se amanhã você lembrar do que hoje o Senhor está te falando, e você ver que amanhã está mais difícil do que hoje, lembra-te, foi com muito carinho que Deus te preparou. Glória a Deus. Pensa, lembra que a cruz que o nosso mestre carregou, glória a Deus, não se compara com nenhum sofrimento nosso. Se juntar ao nosso sofrimento de todos nós que aqui estamos, até a nossa morte, ainda não há de se comparar com o que Ele passou por nós. E quando Ele inspirou, quando chegou no último segundo, saiu da sua boca: está consumado. O que significa? Que Ele tinha feito tudo? Não, está pago. Está pago o quê? A nossa dívida, e não a dele. Ele não tinha dívida. A nossa dívida, Ele disse, está pago, e inspirou e entregou-se a Deus. Então tudo que você vai passar aqui é uma rebarba, é uma sombra daquilo que nós devíamos. É só para no final você não, alguém falar assim: não, você só veio aqui porque Cristo pagou tudo. Então você vai, só resta um pedacinho da tua cruz para você carregar. A tua cruz de verdade mesmo Ele já carregou. A nossa cruz é como se fosse de isopor, é algo muito suave. Então vamos carregar com alegria. Ah, mas está pesado. Estaria muito mais. Está difícil, estaria muito mais. Lembra sempre, poderia ser muito pior. Então tudo que nós estamos passando, isso já passou pela mão do Pai e do Filho, e Eles enxugou o máximo e entregou só uma pequena porção de sofrimento na nossa mão, para justificar a nossa volta para casa. E é com muita alegria que o Senhor anuncia para os seus filhos: em breve nos encontraremos. E o Senhor dirá, quando a sua igreja voltar, diante dos que ficarem: está consumado, está pago. Se alegre com isso. Não é tão bom quando a gente está numa dívida, enrolado com algum problema financeiro e nós não temos como pagar. Nem se eu vender a minha casa, o carro, eu não consigo pagar essa conta, está impagável. Aí de repente vem alguém lá e assina um cheque lá, ou faz um pix, estou aqui, paga a sua conta. Foi mais ou menos isso. Alguém se condoeu por nós, falou: está pago, agora só cuida daqui para frente. Então vamos cuidar de nós, as coisas que vai nos sobrevir, que para uns mais, outro menos, mas o certo é que nós temos um futuro terreno drástico, porém com o Senhor. Então tudo será mais fácil, como nós cantamos: tudo que nos faltar Ele vai suprir. Em outro hino cantamos: o Senhor será a minha porção. Quem tiver o Senhor não vai precisar de mais nada além dele. Então segure Ele aí, e quando chegar o aperto em que você não tiver da onde tirar, ou estiver num labirinto sem saber para onde ir, lembra: o Senhor é a tua porção, e Ele te dará nas tuas mãos o que você precisar naquele momento. Até mesmo as crianças, quando clamar, o Pai os ouvirá. Ninguém ficará desamparado. Creia, filhinhos do Senhor, os dias difíceis estão chegando, mas lembre-se, nenhum
dos que honrarem o Senhor ficarão desamparados. Todos terão o amparo necessário para nós vencer os nossos dias. Está bem aí. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor em reverência, rogar Ele a sua misericórdia, o seu amor, a guia do Espírito Santo sobre este culto, para que nós possamos sair daqui visitados por Deus, pelo Espírito Santo, e alimentado a nossa alma. Rogamos ao Senhor que nos envie a sua santa e fiel palavra. Todos juntos, debaixo do sangue do concerto eterno, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo, santo, santo é Deus. Pai glorioso, justo, fiel e verdadeiro. Bendito Salvador da vida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Bendito Deus que está no céu. Aleluia ao Rei. Glórias, glórias, glórias ao santo nome do Senhor. Altíssimo Deus e nosso Pai, que habita no céu, diante da tua presença nos colocamos para agradecer ao Senhor pela bondade e misericórdia que tem tido com a nossa alma, pelo seu amor, pelo plano de salvação que o Senhor tem traçado em nossas vidas, e por não ter desistido de nós. Não cessaremos de te engrandecer, de glorificar o teu santo nome, pois somente tu poderia fazer esta obra de salvação em cada um de nós. Devemos a nossa vida ao Senhor, devemos a nossa liberdade ao Senhor. Glórias ao nome do Altíssimo. Te agradecemos por nos trazer mais uma vez dentro da tua casa. E aqui juntos, unidos e reunidos, cantaremos, cantamos, exaltaremos o teu santo nome. Pai eternal, pedimos por misericórdia que nos perdoe por falharmos, por errarmos. Glórias ao nome do Senhor, por errar diante de ti. Quantas vezes nós erramos? Por misericórdia, perdoa-nos e nos ajude, Senhor, a melhorar na tua presença, para que nós venhamos errar menos, para que nós venhamos não apontar mais os nossos irmãos, não falar mal de nossos irmãos, mas que nós possamos ter uma grande melhora. Ensina-nos, exorta-nos, para que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito, para que nós possamos ter sentimento de um anjo. Glória ao nome do Senhor, aptos para voltar a morar no céu. Altíssimo Deus, apresentamos tuas mãos desse santo culto, ao qual foi aberto no nome do Senhor Jesus. Pedimos encarecidamente a guia do Espírito Santo sobre todos nós. Eterno Deus, sobre ao chamar dos hinos, ao cantar, ao recitar e ao testemunhar. E acima de tudo, envia-nos a tua santa palavra. Fala com nós por caridade,
Usa do pincel que o Senhor achar graça, mas nós precisamos ouvir o teu falar, ouvir aquilo que tens para nos ensinar nesta noite. Pai glorioso, apresentando em tuas mãos toda a tua obra, eterno Deus, onde tiver um dos teus pequenos nesta noite, louvando o teu nome, clamando, pedimos encarecidamente, inclina os ouvidos para a tua igreja. Eterno Deus, apresentamos o ministério da tua obra. Eterno Pai que habita no céu, unge o lábio de todos os teus servos. Glórias ao teu nome, queima toda impureza e coloca em nossa boca a palavra de vida eterna, para que teu povo possa ser ensinado, possa ser admoestado e em breve possamos estar prontos para voltarmos para casa. Pai glorioso e santo, apresentamos os enfermos em tuas mãos, todos aqueles que estão sem saída. Bendito é o teu nome, em especial apresentamos nossa irmã Natalina, irmão Ismael, passando por uma prova difícil familiar. Te rogamos por misericórdia, envia os anjos em sua casa, opera uma obra e nós juntos vamos glorificar o teu nome. Pai eternal, graças damos ao Senhor por tudo, no nome amado e consagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glórias ao nome do eterno Deus, bendito Salvador. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Então chamamos outro hino, o Senhor nos enviará a sua santa palavra. 168. E no 168, 168.
nome do Senhor. Aguardamos em comunhão, e o Senhor do alto nos enviará os conselhos da sua santa e fiel palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Deixa eu achar aqui. Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 6. Glória a Deus, santo é o Senhor. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta obra, ela é movida e guiada pelo Espírito Santo da graça. E nós somos somente um pincel, somente uma ferramenta
que não tem poder próprio, não tem vida própria. Só podemos fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que determina pelo Espírito Santo. Tenham certeza, se fosse por minha vontade, se fosse eu o dono disso, eu focaria mais no Novo Testamento, porque é o Evangelho, é aquilo que o Senhor deixou para nós. Mas como eu não sou nada, e graças a Deus por isso, eu vou fazer a vontade do Senhor. Poderá ter alguém, principalmente nos comentários, né? Mas por que não prega o Novo Testamento? Porque nós fazemos o que Deus manda e não o que nós queremos. A mesa será servida e quem tem fome come o que Deus serve. Glória ao nome do Senhor. Quando no Velho Testamento sempre o Senhor colocava de quando em quando um homem de Deus, um profeta ou um rei ou um sacerdote, para que o povo tivesse, através deste que o Senhor colocava, as instruções e as leis para obedecer e seguir um caminho que justo, um caminho reto, um caminho em que o povo adorasse a Deus que formou os céus e a terra, o único Deus. E nessa época o Senhor tinha levantado Eliseu, após ter usado bastante de Elias, e quando Elias, antes de partir, o Senhor ordenou ele que ungisse a Eliseu em seu lugar. E quando Eliseu percebeu que chegava o dia de Elias ir embora, ele não desapartou de Elias um segundo, até que Elias percebeu que ele sabia. Então Elias disse: peça o que queres, que será feito. Ele falou: eu quero a tua porção dobrada, a porção dobrada do Espírito que está em ti. Então Elias disse: dura coisa me pedis. Por que Elias falou isso? Porque Elias viu quanto sofreu por causa do dom que estava nele. Elias não sofreu porque servia a Deus, não, sofreu pelo dom que estava nele, pelo Espírito de Deus que o tomava. Por isso Elias sofreu tantas perseguições, ameaça de morte e assim por diante, como nós já sabemos. Mas Eliseu sabia disso. Porém Eliseu também viu o tamanho da providência de Deus na vida de Elias. Eliseu viu que em nenhum momento Deus o desamparou, em nenhum momento Elias falhou estando em poder de Deus. E por isso ele falou: não, eu quero o que está em ti e dobrado ainda. Elias disse: então, a hora que, se você não despregar os olhos de mim e ver eu sendo tomado de ti, será feito. Glória a Deus. Então Elias tirava o pé, Eliseu colocava o dele. Foi passo a passo atrás de Elias, sem desgrudar um minuto, até que chegou o momento em que veio do céu como um redemoinho, carros de fogo e cavalos, e envolveu Elias e levou embora. E Eliseu vendo tudo e olhando, porque ele não poderia tirar os olhos, e de repente caiu no chão uma capa que Elias carregava consigo.
A única coisa que caiu, que deixou. E Eliseu pegou aquela capa e voltou. Não tinha mais para onde ir. E voltando, deu de cara com o rio. E ele já lembrou de como ele teria atravessado. E ele a mesma coisa fez. Dobrou a capa como Elias fez. E tocou no rio e clamou: aonde está o Deus de Elias? E o rio se abriu. E quando viram, meu Deus, o espírito que estava em Elias está em Eliseu. Glória a Deus. E o Senhor começou a fazer obras na vida de Eliseu, ainda mais do que fez com Elias. E tantas obras que está escrito, essa foi uma delas. Na época, os profetas sempre tinham uns moços que ele ensinava, admoestava. E onde eles estavam acampados, vamos dizer, estava um pouco apertado. Então eles tiveram a ideia de ir no rio cortar madeira e aumentar o espaço, aumentar o quarto, vamos dizer. E pediram, e eles também sabiam quem era Eliseu. Falou: não, podemos fazer isso? Sim, vai lá, corta a madeira e faz. Mas você não quer ir com nós? Eu vou. E cortando madeira na beira do rio, a gente não consegue imaginar como seria essa ferramenta. Na nossa cabeça, e queremos imaginar como é hoje um machado, né? Mas não sabemos como era exatamente. Mas imaginando como se fosse hoje um machado, o machado escapou do cabo e caiu no rio. E todos sabem que o ferro na água só vai parar no fundo. E aquele moço ficou sem a sua ferramenta, e para complicar mais ainda, era emprestada e não era dele. E logo Eliseu: mas o que aconteceu? Caiu, o ferro do machado caiu lá embaixo, e agora? Mas resolveu a situação, pegou uma vara, cortou uma vara. Também não conseguimos imaginar como foi essa cena, mas imaginamos o ferro do machado subindo do fundo do rio até a flor da água, onde o moço estendeu as mãos e pegou de volta. Glória a Deus. E alguém pode pensar aí, qual é o fundamento disso para um culto? Qual é o fundamento disso para a nossa salvação? Glória a Deus. Por isso, o Senhor diz para nós: faça somente o que o Senhor manda. Não questione. Não queira cortar volta ou incrementar aquilo que o Senhor quer fazer. Pois quando o Senhor quer falar com alguém, Ele pode ler qualquer um dos versículos que está nessa Sagrada Escritura, e dali o Senhor tira o sustento para a sua igreja. Já tive em culto em que a palavra que o Senhor revelou foi uma folha branca que divide o Novo e o Velho Testamento. E dali o Senhor tirou o alimento para toda a igreja. O que está faltando em alguém que questiona o que é lido ou o que é exortado é um pouco de fé e compreensão de que nós nada somos. De que você, embora você se ache entender algum ponto da palavra, você não entenderia nada se o Senhor não tivesse te mostrado.
Glória a Deus. Então seja um garimpeiro. Comece a se aprofundar na letra, não, em Deus. Aprofunde em oração buscando o Senhor, para que o Senhor comece a te revelar os tesouros, e você começa a cavar e encontrar ouro. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje a palavra não vai longe. O que o Senhor quer nos dizer nesta noite vai ser rápido, mas vai alimentar a nossa alma. O Senhor coloca nas mãos dos seus filhos ferramentas para trabalhar na sua obra. A uns enxada, a outros enxadões, a uns foice e a outros o martelo, e todos trabalhando, a construção se edifica. Não pode ser a mesma ferramenta para todos, não pode ser o martelo para todos, ou o serrote para todos. Glória a Deus. E às vezes tem uns que só fica o dia inteiro carregando uma garrafa com água, para levar água para um aqui, outro lá, para que esse que bebe não pare. Glória ao nome do Senhor. E nós vemos numa caminhada que um trabalha aqui, outro lá, cada um com uma ferramenta diferente, mas todos trabalhando para o Senhor. E às vezes por descuido de um ou de outro, o ferro do machado escapa e cai no fundo do rio. Glória ao nome do Senhor. E de repente alguém fica sem a sua ferramenta, e tem duas opções: clamar ao Pai. Hoje não temos o profeta Eliseu, mas temos o Senhor Jesus, que está acima do profeta Eliseu, e a sua ferramenta de repente caiu na água, e por ver que tem mais cortando madeira, por ver que tem mais gente trabalhando, glória a Deus, de repente eu vou descansar um pouco, tem bastante trabalhando, e o Senhor te diz: hoje eu te achei. Aonde queres esconder de mim? Pesquise aí na sua memória se há a possibilidade de esconder-te de mim, diz o Senhor. A ferramenta que eu te dei, e por descuido caíste. Hoje, por esta palavra, se você se levantar e me clamar, eu te devolvo ela dobrada em tuas mãos. Glória ao nome do Senhor. Os meus filhos eu cuido, os meus servos eu armo, os serventes eu preparo, e nenhum ficará parado. Todos que eu escolhi terão trabalho na minha obra. Glória ao nome do Altíssimo. Por isso o Senhor te diz: estende as mãos e pega de volta a sua ferramenta e comece a cortar lenha. Mas aqui tem muitos cortando. Vai um pouco mais adiante, tem mais lenha para cortar, mas não pare de cortar lenha.
a sua ferramenta começou a criar ferrugem. E hoje a minha palavra será um ácido passando nela, para deixar ela brilhando, para que quando alguém ver você trabalhando, vai dizer: a ferramenta é nova. E só quem tem a ferramenta para dar é o Pai. Ele teve um encontro com o Pai, com certeza. Glória a Jesus, santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Talvez nem todos entendem o que o Senhor está fazendo ou está falando, mas alguém já está enxergando a ferramenta flutuar. Alguém já está vendo o ferro do machado subir. E esta palavra te devolve hoje o ferro do machado. E o Senhor te diz: filho, não há tempo para descanso, não há tempo para lanchinho, o tempo é curto, e em breve este edifício tem que estar erguido, coberto e adornado, para que eu volte e encontre os meus filhinhos dentro dela. Glória ao nome do Senhor. Em breve, como a arca de Noé, será fechado as portas. Aí então você poderá descansar do teu trabalho. Aí então você receberá a recompensa do seu trabalho. Mas enquanto isso, o Senhor te diz: trabalhe, não pare. Mas eu não estou conseguindo, a ferramenta parece estar cega. O Senhor pode afiar a sua ferramenta, o Senhor pode trocar a sua ferramenta e até dobrar o tamanho dela, mas você precisa clamar. Se aquele não tivesse clamado, Eliseu com certeza estava à parte deles. Eliseu não saberia, mas quando clamou, Eliseu correu e, pelo poder de Deus, operou essa maravilha. E hoje você não clamou, mas o Senhor veio para te dizer face a face: volte ao trabalho. Glória a Deus. Mas aconteceu, não importa quem te fichou, quem te registrou para isso, fui eu. Não foi o seu companheiro, não foi o fulano nem o Bertano, foi eu. E é para mim que você terá que entregar a sua ferramenta quando a arca se fechar. E se você não pegar hoje, o que você vai me entregar? Se eu te dei o machado, eu quero o machado de volta. Não vai ser um canivete. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Todos que ouviram essa palavra, atente-se para a ferramenta que o Senhor te deu. Somos poucos e todos têm que trabalhar. Todos precisam executar as nossas funções, para que a hora que o mestre chegar na porta para fechar, todos estejam dentro e abrigados. Glória ao nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos manda hoje. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Todos unidos.
Em comunhão, vamos agradecer ao Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amado Deus, glorioso Pai, grande e poderoso Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória, glória, santo é o Cordeiro de Deus, santo é o Cordeiro de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, grande e poderoso. Louvado seja teu nome. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso amado Senhor Jesus Cristo, voltamos a dobrar os nossos joelhos na tua presença para te agradecer, Pai, por nos ter trazido hoje, esta noite aqui, por cada um que o Senhor trouxe, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo cordeiro que trabalhou com amor, Senhor, pelas organistas, músicos, por cada um que está aqui, Senhor, que muitos podem se sentir só apenas do banco, não. Nós te agradecemos por aquele que trouxe um louvor puro, sincero, Senhor. Não olhou a dor, não olhou a tribulação, nem a prova, mas abriu a sua boca e entregou aquilo que tem na tua presença. Nós te agradecemos por cada um que está aqui, pelo santo serviço de culto, a qual foi aberto, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo bom andamento, pela liberdade do Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem proporcionado, pelos hinos que cantamos, pela oração, pela testemunhança, pelos recitativos, Senhor, dos jovens e das crianças, ao qual sentimos já a tua presença. Maiormente nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, Senhor, cair mais esta em nosso coração e sermos praticantes da tua palavra, a voltar, Senhor, aqueles que estavam desanimando, a saber, Senhor, que precisamos granjear aquilo que o Senhor nos deu. Muito, Senhor, ao ouvir esta palavra, pode pensar, foi falado somente para o ministério, para quem tem cargo. Não, Senhor, todos nós temos uma responsabilidade diante de ti, para ofertar louvores. Aquele que canta, canta com alegria, aquele que louva, louva com alegria, para que possamos entregar a ti aquilo que o Senhor depositou dentro de nós, para que a nossa fé cada dia mais seja fortalecida, e no dia que o Senhor vier nos buscar, os talentos entregaremos em tuas santas mãos. Pai, ajuda-nos por caridade a fazer a tua vontade e estar atento, Senhor, às tuas instruções. Graças nos te damos por tudo, e já te agradecemos pelo hino que o Senhor vai preparar de cantarmos, e que possamos sair daqui meditando na tua santa e bendita palavra, e que o vigor, a responsabilidade diante de ti possa aumentar, e que haja saúde dentro de nós para estarmos na tua presença, porque foi nos prometido que nada nos separaria do teu amor, e nós vamos profetizar, não importa o que aconteça.
seja louvado. Amém. Glória a Deus. Chamamos outro hino. 434. E no 434, 434. Do Senhor. Este amor de Jesus nos tornou feliz, mas muito feliz. É só por Ele que nós conseguiremos voltar para casa. O amor que nós sentimos aqui embaixo, terreno, não é o amor do Senhor Jesus. Por isso nós temos que aprender a amar como o Senhor nos ensina, porque é só por esse amor que nós voltaremos. E aquele que já sente esse amor, meu Deus, sou muito, mas muito feliz mesmo. Glória ao nome do Senhor, pois o celestial país nos aguarda em festa. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.